Formas de se ler um texto. Olá a todos, esse vídeo vai ser curtinho, tá? Vai ser baseado em alguns comentários que às vezes eu vejo aqui no canal. Então nós vamos analisar um pouco algumas formas de se ler um texto. Como eu sempre digo aqui nesse canal, né, já é quase um chavão meu, a Bíblia não foi escrita em português. Então as pessoas pegam uma Bíblia traduzida hoje em dia, que já é uma tradução da tradução da tradução, muitas vezes uma péssima tradução, e as pessoas querem interpretar a Bíblia como se ela tivesse sido escrita hoje, em português. Mas mesmo boas traduções, você pegar uma tradução que é mais fiel, por exemplo, como uma Bíblia de estudo, elas podem dar margens para ambiguidade na interpretação do texto. Ou seja, mesmo que você tiver uma boa tradução, ainda assim não é o bastante para você interpretar corretamente um texto. Eu vou dar um exemplo hipotético aqui para vocês em português. Vamos dizer que eu diga assim a seguinte frase: eu acho um pedaço de papel picado no chão que está escrito assim, ó: vendo esta casa. Eu só achei esse pedacinho de papel aqui no chão, tá? Que está escrito isso aqui, ó: vendo esta casa. Pergunto: a frase está dizendo que eu estou vendendo uma casa, ou está dizendo que eu estou olhando, vendo para uma casa? Pode ter os dois sentidos. Porque vendo, no português, tanto pode ser do verbo vender, por exemplo, eu vendo pão, eu vendo roupas, eu vendo água, etc., quanto pode ser do verbo ver. Eu estou vendo o futuro, eu estou vendo o que está acontecendo no Brasil, eu estou vendo aquela pessoa. Então, vendo pode ter tanto um sentido quanto o outro. Concorda comigo? O mesmo acontece com a Bíblia, que nem, por exemplo, hoje um rapaz comentou aqui no vídeo que Jesus não gerou um culto idolátrico, né, que eu mencionei naquele vídeo da serpente, porque Jesus não aceitava a glória de homens, baseado nisso aqui, em João 5,41. Eu não recebo glória de homens. A quem interessar possa. O verbo aqui é lambano, lambanó, em grego, tá bom? Receber é aceitar? Tem uma diferença, porque aqui no português a gente pode entender das duas formas. Jesus está dizendo que não recebe glória de homens. A gente pode entender em português que ele não recebe ou que ele não aceita. Mas é a mesma coisa o verbo receber e aceitar? Por exemplo, eu vou dar um exemplo hipotético aqui. Se eu disser aqui no canal, por exemplo, ó, eu não recebo Pix da maioria de vocês. Lembrando que é só um exemplo hipotético, tá, pessoal? Significa que eu não aceito Pix? Se eu disser assim, eu não recebo Pix aqui da maioria, quer dizer que eu não aceito? Não, eu estou dizendo que eu não recebo, que a maioria não faz Pix para mim. Não quer dizer que eu não aceitaria. Então é a mesma coisa ali. Aqui então, quando Jesus fala que não recebe glória dos homens, ele não está dizendo que ele não aceita. Ele está dizendo que ele não estava sendo venerado como ele gostaria de ser. Olha, vocês não estão me venerando, não estão me dando a minha glória. Não quer dizer que ele não aceitaria. Então tem diferença de você ler um texto de uma forma ou de outra. Um outro exemplo é a nova aliança de Jeremias 31. A maioria entende que se é uma nova aliança, né, que tem a palavra nova, logo seria com os gentios, que diz assim em Jeremias 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Olha, uma nova aliança, amadinho, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Tá vendo, amadinho? Se é uma nova aliança, seria uma aliança com os gentios, não com os judeus. Eu vou dar um outro exemplo hipotético para a gente entender aqui em Jeremias. Eu vou colocar duas frases aqui em português. A primeira frase eu escrevi assim, ó: eu comprei um carro. Ponto. Na segunda frase eu digo assim: eu comprei um carro novo. Ponto. São duas frases, quase idênticas, só diferenciando pela palavrinha novo aqui. Qual é a diferença entre as duas frases? A diferença é que nessa primeira aqui, ó, eu comprei um carro, fica implícito que eu não tenho nenhum carro. Logo eu comprei um carro. Ó, eu comprei um carro. Por quê? Porque eu não tenho nenhum. Já na segunda frase fica implícito que eu já tenho um carro. Logo eu vou comprar mais um carro novo. Olha, eu já tenho um carro, mas eu comprei um carro novo. Por quê? Porque se eu não tivesse nenhum carro, eu não usaria a palavra novo. Eu só ia falar, eu comprei um carro. Simples. A mesma coisa em Jeremias. Quando o autor diz uma nova aliança, é porque já havia uma aliança anterior. Olha, eu vou fazer uma nova aliança. Quer dizer que já tinha uma aliança anterior. Que nem no exemplo aqui do carro. Porque se não houvesse uma aliança anterior, o autor diria: eis que eu farei uma aliança, sem a palavra nova. Eis que eu farei uma aliança, etc e tal. Mas se é uma nova aliança, é porque já tinha uma aliança anterior. Como que Deus faria uma nova aliança com povos que ele não tinha uma aliança? Então fica meio complicado isso. Nesse caso ele usaria o termo outra, ou tiraria o termo nova, né? Por exemplo, eis que eu farei uma outra aliança com outro povo. Mas não é o que o texto diz. Tanto que no texto de Jeremias o autor explica que essa nova aliança é com quem ele já tinha uma aliança. Aqui, ó: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e a casa de Judá. Então ele já tinha essa aliança com a casa de Israel e de Judá. Então é uma nova aliança com a mesma casa. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram aqui, ó, minha aliança. Então quer dizer que já tinha uma aliança anterior. Então por isso que é uma nova aliança.
apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Aqui, com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minha lei no seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então essa nova aliança seria uma nova aliança com quem ele já tinha uma aliança anterior. Então textos que dão margem para ambiguidade, eles podem confundir. É por isso que é necessário a gente ver os termos e os contextos, porque no português, baseado em traduções, a gente pode ter mais de uma interpretação. Eu posso entender que aqui uma nova aliança seriam com outros povos, e posso entender aqui também no exemplo que Jesus não recebe glória de homens, que ele estaria dizendo que ele não aceita a glória de homens, tá bom? Quem gostou aí dá um like, que ajuda no engajamento. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.